Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tá muito ligado a você se autoconhecer e identificar os seus pontos positivos, os pontos negativos, qual que é as coisas que você tem mais facilidade de lidar, as coisas que você tem menos facilidade. Então é basicamente você se conhecer. Lembrando primeiro de tudo que o autoconhecimento, ele não é um processo rápido, não é um processo que ele é lindo, ele é um processo complexo e difícil. Então muitas das vezes você pode achar que é um processo que é fácil, é só eu ver, eu sou boa em desenhar, eu sou boa em fazer tal esporte, olha, eu tenho um autoconhecimento. Não é só basicamente isso. E também deixar claro que não é algo que é impossível. Você pode adquirir o seu autoconhecimento, só que vai levar tempo e também não é fácil. Eu vejo muitos vídeos falando que é um processo fácil e antes de eu começar a fazer psicanálise, eu acreditava que era um processo fácil, que era um processo simples, mas não é. Mas deixando claro que não é algo que é impossível, que você não possa conseguir. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que você também é capaz. Então, basicamente, é isso. Agora eu vou falar pra vocês 4 pontos que envolvem autoconhecimento. Primeiro de tudo, é você tomar consciência. Como tomar consciência? Muitas das vezes, a gente pode ter a noção que a gente tem um defeito. Eu vou falar de defeito porque às vezes a gente fica muito ligado em pontos positivos, mas a gente tem que olhar também os nossos defeitos, porque como a gente quer melhorar, evoluir, se a gente não observa os nossos defeitos. Então, tomar consciência de um defeito. Então, por exemplo, eu, Loene, reclamo muito, eu sou muito reclamona. Então, isso pra mim é um defeito. E tomar consciência disso é ter consciência que eu tenho esse defeito e poder olhar pra isso. Eu tinha muita dificuldade de olhar os meus defeitos. Pra mim, olhar os meus defeitos era um problemão, mas não é um problemão, é quem você é. Faz parte de você os seus defeitos. Então, vamos tomar consciência dos nossos defeitos, tomar consciência também dos pontos positivos, mas também acho que é mais fácil quando a gente olha para os pontos positivos, é mais difícil quando a gente olha os nossos defeitos. Tô olhando aqui porque eu fiz uma listinha dos pontos para falar para vocês. Análise interna. O que seria essa análise interna? A análise interna, ela é basicamente você olhar internamente de você, né? Olhar o que internamente, o que é os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, o que eu sou boa, no que eu posso melhorar. Então, é algo com você. O autoconhecimento, ele tá muito ligado a você olhar pra você. É algo muito profundo, é algo muito íntimo. Então, também essas dicas são basicamente o que eu fiz, o processo que eu fiz na psicanálise, mas assim, é algo que é muito profundo, é muito íntimo. Então, fazer essa análise interna, analisar os pontos, né, que você pode perceber que é positivo, que é negativo, onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir. Então, é bem importante. E também, fazendo uma pausa para lembrar que eu vou dar essas dicas e que é muito mais fácil você fazer esse processo de autoconhecimento estando num psicólogo, estando numa terapia, fazendo esse processo mesmo terapêutico, porque fica muito mais fácil, porque muitas das vezes tem pontos que você não vai observar e talvez numa consulta, numa sessão, você consiga observar de uma outra forma, trazendo outras visões. Você pode sim fazer esse processo individualmente, eu super recomendo, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento, mas também falo pra vocês que é muito mais fácil você estando inserida com um psicólogo ou terapeuta. E reflexão. O que seria a reflexão? Já que a gente tomou consciência de um problema, a gente analisou isso internamente, viu onde que está esse problema internamente, onde que ele está refletindo isso internamente. E quando eu falei da análise interna, é bom a gente também, eu não sei se todo mundo vai ter essa consciência de reflexão, mas é uma dica interessante. Às vezes você pode ter, às vezes se você começar a ver vídeo no YouTube sobre isso, abra um pouco a sua mente. Então, por exemplo, a gente toma consciência de que eu sou uma pessoa que reclama. Tomei consciência disso. E aí eu fiz análise interna disso, internamente comigo, eu conversei comigo. É você sentar mesmo, olhar no espelho, conversar e refletir com você.
E aí, por exemplo, eu tenho pra mim que a minha questão de reclamar muito tá muito ligada a, como que eu posso dizer, a minha ancestralidade, aos meus, minha avó. Vamos falar, né? Já que é pra falar, vamos falar. As minhas vós, eu percebo que é algo que elas também têm, elas reclamam bastante. Então é algo que foi carregado de geração para geração. E como eu convivi com ela, eu também acabo reclamando. E não vamos colocar toda a culpa naquilo que te aconteceu ou no ambiente que você viveu, que isso refletiu. Isso acontece, é real, isso refletir. Mas não vamos jogar toda a culpa. Então a gente tá tomando consciência, então a gente pode resolver esse problema. Então não é a culpa da sua mãe, da sua avó, da sua tia, ou de que aconteceu quando você era mais nova. Agora é uma responsabilidade sua. Eu espero que tenha dado pra entender, tá vendo? É algo muito profundo, é muito íntimo. Então, aí você vai fazer a reflexão, essa reflexão que a gente fez agora. E aí depois, eu acho que é a parte mais tensa, que é a aceitação. É você olhar pra você e falar, eu sou reclamona, eu reclamo muito. E essa foi a parte mais difícil pra mim, particularmente, que é você aceitar que você tem seus defeitos e olhar pra esse defeito e falar, nossa, eu sou assim. E quando a gente aceita, a gente dá espaço, dá liberdade pra que a gente possa melhorar isso, melhorar mesmo. Então eu sinto que eu já melhorei muito, mas eu tive que fazer todos esses 4 passos, todo esse processo para que eu pudesse aceitar que eu tenho esse defeito. E isso foi só um ponto, uma forma de vocês poderem olhar e entender, porque vocês vão ter muitas outras coisas para se olhar, para entender. E aqui eu falei do ponto negativo, mas também a gente pode pensar e fazer uma análise de um ponto positivo. Então, por exemplo, eu gosto de ler. Vamos pegar passo a passo, porque eu gosto de ler, quem gosta de ler na minha família, como isso pode agregar na minha vida, às vezes numa profissão, né, pode agregar. Então, vai pegando esses pontos, vai entendendo, vai destrinchando, vai anotando. Eu gosto muito de anotar, então eu vou anotando, faz um mapa mental, vai fazendo isso por você, né, então é importante você ter essa noção que você está fazendo isso por você. E aí, como que a gente vai desenvolver? Então, eu fiz todo esse processo, como que eu vou desenvolver esse autoconhecimento a partir de um ponto que a gente vai olhar. Então, reserve tempo para refletir. Então, depois que a gente fez todo esse processo, a gente percebeu, nossa, eu sou uma pessoa que reclama muito, então vamos refletir. Senta, conversa com você, reflete, porque como isso afeta na sua vida, como isso é ruim para você. Eu percebia muito da questão que meus caminhos às vezes ficavam parados. Quando eu tinha um dia que eu reclamava muito, nada funcionava. Parecia que tudo estava tenso demais. Então reflete como que isso influencia na sua vida, como que isso é ruim pra você. E aí pratique observar seus pensamentos. Como que eu vou descobrir que eu tenho algum defeito? Como que eu vou olhar? Veja os seus pensamentos, o que você anda pensando diariamente, né? Então eu percebi que eu reclamava muito, então eu reclamo muito pensando. Eu não fico falando para as pessoas à minha volta, às vezes elas não vão falar que eu sou uma pessoa reclamona, porque eu não reclamo assim, chego na pessoa e fico reclamando, nossa, olha a minha vida, que bosta, tal coisa. Não, eu reclamo na mente, eu fico lá pensando. Então vê qual que é a forma que você reclama, você fica falando ou o seu defeito, veja os seus pensamentos, analise o que você pensa, tudo começa aqui, tudo tá ligado aqui, a nossa mente. E aí depois, por fim, identifique os pontos positivos e negativos. Como eu falei mais negativo, mas o positivo, traz esse equilíbrio e tenha noção de que a gente é um ser humano individual. Eu sou Lorene, sou um ser humano individual, e eu tenho o meu processo. Então eu tenho o meu processo, eu tenho os meus pontos positivos e negativos. E isso faz eu ser quem eu sou. Faz me tornar a mulher que eu tô me tornando. Então isso é individual de você. Então pode ser que seu defeito, você não queira falar seu defeito, porque às vezes é uma coisa muito feia. E tá tudo bem ter defeito. Graças a Deus você tá nesse vídeo, você tá se permitindo ter autoconhecimento, tá se permitindo evoluir, tá se permitindo olhar para os seus defeitos. Olha só que coisa mais linda, mais preciosa. Então vamos fazer todo esse processo com carinho, olhar pra gente com muito amor. E vai ser difícil, né? Eu acho que a parte mais difícil é olhar para os nossos defeitos,
ter essa aceitação dos nossos defeitos, porque a gente vive numa vida que as pessoas tá tão ligada a perfeccionismo, às redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é belo, ninguém tem defeito. A gente sai na sociedade e a gente coloca uma máscara social e tá tudo bem também, porque é o nosso mecanismo de defesa. Mas esse processo é importante ser feito para você se conhecer e descobrir quem você realmente é através de qualquer máscara ou de qualquer rótulo que colocam em você. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Se tenha feito, comentem por que fez sentido pra você. Já segue o canal, se inscreve e curtem se vocês tiverem gostado do vídeo. Um grande beijo!